Vamos dar início à segunda sessão do ETEIA de Ideias. Esta é uma iniciativa da TEIA de Impulsos, resulta um pouco desta situação em que vivemos e dos constrangimentos que o Covid nos causou a todos. Era uma iniciativa que ocorria normalmente na Casa Manuel Teixeira Gomes e, em função de inicialmente ser impossível, portanto, quer as pessoas juntarem-se, portanto, realizar este tipo de eventos, começamos a fazer de forma online. Hoje temos o primeiro episódio desta segunda sessão. Vamos ter connosco o Carlos Natal, que é um empresário da área da restauração aqui em Portimão. Temos também o José Pinto, que é da Associação Portimonense de Comerciantes e Serviços, portanto uma associação relativamente recente, que está a fazer o seu papel junto da comunidade, nomeadamente dos comerciantes, e ainda não está connosco, está a tentar juntar-se a nós também, a Paula Faria, do Ateliê 1+1, que é também uma comerciante da área do artesanato, design, portanto uma nova área também comercial, de comércio local, e com um estabelecimento também relativamente recente na cidade de Portimão. Portanto, em primeiro lugar, um agradecimento a todos vós, um agradecimento também aos espectadores que estão connosco aí do outro lado. E a primeira questão é uma questão, mais ou menos toda a gente é curiosa por saber, que é qual foi efetivamente a consequência do Covid para vocês, em termos de consequências, quer em termos da questão laboral, que toda a gente teve que parar, não é? As casas tiveram que fechar, mas e depois as consequências que isso tiveram ao nível dos vossos colaboradores, ao nível da produção, ao nível de tudo o resto, e eventualmente algumas alternativas conseguiram desenvolver durante esse período de maior contingência e que durou sensivelmente 2 meses. Não sei se... portanto, já temos a Paula connosco, temos a Paula e o Francisco connosco, portanto, do Ateliê 1+1, bem-vindos também. Se calhar deixava então a primeira pergunta, começaria aqui do meu ecrã, da esquerda para a direita, pelo Carlos Natal, e depois daríamos então sequência às respostas. Olá, boa tarde a todos, quem nos está a ouvir, e obrigado pelo convite. Relativamente à pergunta e àquilo que lançou em termos de pergunta, tem a ver com o seguinte: eu acho que nós vivemos ainda num período em que todos nós não sabemos para onde é que isto vai parar. Ou seja, são 2 meses e pouco, fomos obrigados a um confinamento e uma paragem bruta das nossas empresas e da economia, cujos reflexos estão a começar a aparecer, mas que todos têm uma esperança de que a coisa poderá passar. Ou seja, eu acho que esta paragem bruta, as pessoas, pouco ou muito, tinham alguma garantia do ponto de vista económico que lhes permitia viver 1 ou 2 meses, algumas pessoas, ou se calhar uma grande parte, 1 ou 2 meses e a coisa poder reativar. Mas se agora o reativamento não for de facto consequente, aí é que os problemas vão vir. Ou seja, do ponto de vista das empresas, nós estivemos em stand-by. Ou seja, tudo continuou a rolar em termos de despesas fixas, algumas diminuíram, mas do ponto de vista do prolongamento do tempo, elas continuam, e isso vai fazer com que nós, enquanto empresários, vamos ter uma perspectiva de futuro que vai ser muito importante estes próximos meses que vão vir, nomeadamente aqui no Algarve, que é o verão. Portanto, se isto não correr muito bem, ou se não correr bem, o que era ideal é que corresse muito bem, para que pudéssemos minimizar aquilo que já estamos em termos de negatividade em termos de negócio. Se a coisa não correr muito bem, as consequências vão ser gravíssimas, como é óbvio, tanto do ponto de vista empresarial, como do ponto de vista da massa de emprego dos trabalhadores. E isto preocupa-me.
preocupa-me, acima de tudo, por uma razão muito simples. Eu acho que quando apareceu esta situação a nível mundial, e o país, obviamente, levou por tabela também, as respostas que foram dadas, na minha opinião, não foram as adequadas. Isto tem a ver com o seguinte: foram-se buscar instrumentos que tinham a ver com outras crises que não eram idênticas a esta. Os instrumentos que foram aplicados para esta crise eram instrumentos que tinham a ver com uma economia que podia ter quebra, mas continuava a funcionar. E neste caso a economia parou na totalidade, portanto os instrumentos não podem ser iguais. E quando nós tomamos uma decisão e não adequamos essa decisão ao momento, podemos até fazer vários rebacks e vários reencaminhamentos daquilo que estamos a fazer, que foi o que aconteceu, nomeadamente com o layoff, várias vezes foi remodelado e feito, refeito e simplificado e não sei o quê, mas as coisas têm reflexo no futuro. Ou seja, se não são bem medidas naquela altura, o que vai acontecer é que isso vai trazer consequências no futuro. E obviamente essas consequências estão a aparecer agora. Portanto, eu acho que, acima de tudo, nós estamos a viver agora, a começar a viver um mau período, exatamente porque as medidas que deviam ter sido tomadas não foram, ou não foram as mais adequadas para o momento em que estávamos a viver. Claro. E daí eu acho que as coisas vão complicar no futuro. Carlos, antes de passarmos quer ao José Pinto, quer à Paula ou ao Francisco, vou aqui pôr aqui um tema que estava aqui, tinha aqui como apontamento e que tinha a ver com a pertinência e a operacionalidade das medidas de apoio. Ou seja, basicamente o que me estás a dizer aqui é que as medidas que foram tomadas de apoio, nomeadamente ao comércio, não se adequaram, sobretudo porque esta crise é uma crise diferente das outras. Com certeza. Aliás, vamos ver uma coisa. Nós vinhamos num percurso de trabalho, nomeadamente em termos do país, o país com superávit, portanto as contas muito bem a nível público, as empresas de uma forma geral em crescimento, tanto no turismo como de uma forma geral, e de um momento para o outro fomos obrigados a parar. Essa paragem deu-se no momento em que ninguém estava à espera. E o que é que acontece? Se nós temos um leque de trabalhadores em cada uma das empresas que está a trabalhar e que de um momento para o outro são obrigados a parar e a ir para casa, nós não podemos nunca pedir às empresas que não têm a receita para assumir o que é que seja de encargos dos trabalhadores. Porque não há nenhuma empresa que consiga subsistir numa situação destas. Sabendo de antemão que a maioria das empresas em Portugal não tem condições para subsistir, poder sobreviver a uma situação destas. Muitas delas, e a maioria delas, é um dia-a-dia, é o mês para pagar as contas e vamos lutar mais outro mês a seguir, etc. Para além de que no Algarve, o período onde isto aconteceu é o período pior, que é exatamente aquele período que nós estamos à espera para começar a crescer, porque viemos num período muito baixo. Portanto, ainda tem mais essa agravante. A questão é que o Estado tem um papel fundamental, digamos, numa situação crucial como esta, o Estado tem que desempenhar o papel dele. E qual é o papel do Estado? Todos nós, enquanto empresários, enquanto pessoas trabalhadoras, descontamos um imenso valor exatamente para o Estado poder atuar na função dele, que é proteger as pessoas quando têm que realmente ser protegidas. E o que aconteceu foi exatamente isso, ou seja, nós paramos, tudo parou, então o Estado tem que proteger as pessoas. E na primeira fase, na minha opinião, o que o Estado tinha que fazer era proteger as pessoas e não as empresas. As empresas pararam, então temos que fazer um stand-by às empresas, ou deixar as empresas paradas. Obviamente que a empresa parada não tem, digamos, os custos normais no funcionamento, mas tem custos fixos que estão sempre a cair. Então o que é que o Estado fez? Fez o populamento desses custos. Tudo bem, nessas medidas está certo, a nível da empresa. Quanto às pessoas, as pessoas pararam de trabalhar, o instrumento que tem que existir é o Estado que tem que pagar o ordenado das pessoas em casa, porque assim tem que ser. Não querem chamar de desemprego, então deixavam as pessoas afetas às empresas, não queriam que o emprego existisse ou crescesse, ótimo.
as pessoas ficavam completamente portanto, fixas às empresas, mas o Estado pagava o valor correspondente ao desemprego. E o que é que isso ia fazer? Ia fazer com que as pessoas não passassem fome, tivessem dinheiro para sobreviver durante estes 2 meses e não fosse preciso fazer muitas das moratórias que foram feitas às famílias. Porque se as pessoas tivessem dinheiro, não havia necessidade de fazer moratórias. Para além de que havia uma outra consequência disso que era benéfica, que é agora, no momento em que nós estamos a reabrir, as famílias tinham condições para poder ir ao comércio, para poder ir ao restaurante, para poder investir alguma coisa no consumo interno. O que é que nós vimos neste momento? As famílias completamente descapitalizadas, porque foram feitos instrumentos que criaram ilusões nas pessoas e nos empresários, e depois o próprio Estado não cumpriu com os prazos que tinha-se comprometido. Claro. E, portanto, tudo isto é uma cadeia que a partir de agora vai ter reflexos, como é óbvio. Às empresas, a única coisa que eu, na minha opinião, tinha que existir era, de facto, moratórias daqueles custos fixos que as empresas não tinham capacidade para pagar, porque eu, alguns custos fixos, quis pagar, por uma razão muito simples, porque eles não desapareceram. Eu, se não pagasse nesse período, tinha que pagar mais tarde. E em que condições é que vou fazer esse pagamento? Porque isto no verão é tudo muito bonito. Mas a seguir, as moratórias vão acabar em setembro, mas agora já há a possibilidade de acabar no final do ano. Mas para o Algarve, o final do ano é um péssimo momento. E, portanto, tudo aqui nessa altura é ainda pior. Portanto, o que eu tentei fazer foi livrar-me o máximo dos custos fixos. Claro. E eu acho que se tivessem mantido as empresas em stand-by, ajudando as famílias, e agora dando os apoios às empresas para reativarem a atividade, mas apoios efetivos, não é apoios anunciados, não é apoios de papel, não é apoios de fazer números e dizer que vamos fazer. Não, o vamos fazer em 2021 isso já passou, porque agora é que é preciso, né? 2021. Eu acho que as medidas não foram adequadas e as consequências disso, como é óbvio, vão ser fáceis. Vão sobressair as consequências, não é? Estava a dizer que essas consequências agora vão sobressair e inevitavelmente também não vão ajudar a economia a revitalizar-se pela descapitalização das famílias. Obviamente. Passava a palavra aqui ao José Pinto e tentava perceber a perspectiva relativamente a isto e um pouco também na sua qualidade de representante do comércio e dos serviços da cidade de Portimão, neste caso. Pois, olha, nesta situação surpresa, foi a crise que apareceu aí do nada, creio que ninguém estava preparado para reagir a esta crise. Posso adiantar que a autonomia das empresas, o tempo, vamos lá ver, traduzindo isto em termos simples, o tempo que a empresa se aguenta a funcionar com os encargos que tem, sem faturar, com a faturação zero. Eu creio que neste momento, não posso dar o número, mas a maioria atingiu o fim da autonomia, porque teve este tempo todo com as despesas fixas e sem faturar. As despesas fixas estão lá, só que foram adiadas para a frente. José, uma pergunta muito prática. Pode-se deduzir desta tua explicação que há um risco grande, muitas das pequenas empresas, microempresas da área do comércio e dos serviços terem que encerrar a sua atividade e deixar de exercer a sua dinâmica comercial em Portimão e calculo que no resto do Algarve e do país? Sim, pelo conhecimento que eu tenho dos casos mais problemáticos que há agora, neste momento, é tudo o que é comércio virado para o turismo, que não há. Para além de ter estado fechado, agora reabre e não há turistas, não há turismo. Pessoas que me falam dias consecutivos a faturar zero. Já depois de terem manter este estado assim, né? Portanto, certamente muita gente vai fechar. Agora o problema é 3 partes. A crise sanitária
o estado de emergência, na minha opinião, começou 3 dias depois, em vez de 19, devia ter começado a 16, mas isso ali foi questões burocráticas. Mas também nós fechamos logo a dia 16, já estava praticamente tudo, dia 16 de março. Creio eu que o último, tecnicamente, pelas pessoas entendidas em epidemiologia, o estado de emergência devia ter terminado a 17 de abril. Eu creio, as pessoas do governo devem saber melhor, que foi por questões logísticas, não devia de haver máscaras para todos, para reabrir em segurança. Claro, pronto, sim senhora, tudo bem. A segurança acima de tudo. Agora, nesta segunda fase, que já estamos no desconfinamento, eu vejo o medo instalado em toda a gente. Portanto, o medo anda instalado nas pessoas. Ainda não se nota, eu não digo que é o problema económico, porque mesmo as pessoas que não tiveram problemas nenhuns económicos estão cheias de medo. O que é o medo? É uma parte da doença, do vírus, um bocadinho de medo do vírus e outro bocadinho de medo do que está aí para vir. Será a terceira fase, que é a crise económica profunda, que aqui no Algarve principalmente, e agora que vi os números que saíram das praias, da lotação das praias, eu não sei se com estes números vamos conseguir ter turismo como deve ser, minimamente, para manter o comércio virado para o turismo. Ou a restauração, eu creio que isto aqui vai... neste momento, é o problema, é o medo. Posso-te adiantar que tenho sondado aí os meus vizinhos do comércio. Creio que a quebra em 2020, na restauração também, se calhar ainda um bocadinho mais, no mais virados para o turismo, mais também, mas a quebra anda nos 60% de 2020 comparado com 2019. É uma quebra muito significativa e que efetivamente coloca em causa a própria parte das vendas é que dá lucro. Portanto, há uma parte das vendas que é para cobrir os custos. A outra parte é que é o lucro. Portanto, ainda nem sequer chegamos à parte de cobrir os custos. Chegar a essa parte que dá o lucro. Pois, quer dizer, ainda estamos, em termos de vendas, ainda estamos abaixo de cobrir só os custos. Exato. E, portanto, nem sequer dá para pensar em lucro neste momento. Portanto, independentemente da atividade, o que estou aqui, a realidade é que independentemente da atividade já ter aberto, e antes estávamos aqui um pouco a falar com o Carlos Natal, ele dizia-me um pouco o mesmo, é que o nível de negócio que está a acontecer neste momento mal dá para manter a porta aberta, ou seja, acaba por ser, continua a ser um esforço da parte do comerciante, da parte da microempresa em manter a porta aberta, mas em termos de quer de pagar as despesas atuais, quer algumas anteriores, não é? Pelos 2 meses parados, isso não está a acontecer de maneira nenhuma. Não, a seguir vem, por exemplo, quem adiou as rendas vai ter que as pagar a seguir, quem adiou, porque não sei se é do conhecimento geral, que eu no meu caso sou empresário em nome individual, o benefício que tive foi fecharam a porta e continuei a pagar segurança social como se estivesse a trabalhar. E o que é que me devolveram? Uma migalhinha que foi para aí 30% do que eu paguei de segurança social. De resto não tive mais apoio nenhum. Claro. Nada, zero. Agora saiu para quem teve que fazer investimentos para adaptar os seus espaços à abertura para o Covid, regiões de logística para combater o Covid, pode investir até entre 500 e 5 mil euros para recuperar 80%, mas pequenos negócios, como é que vão gastar 500 euros, no mínimo, para ter direito a alguma coisa? É difícil. Não é significativo. Paula e Francisco, vocês têm um comércio, fazem parte de um grupo reduzido
de jovens comerciantes, se me permitem que assim diga, são jovens comerciantes na área do artesanato, mas é um artesanato especial, um artesanato não é o artesanato tradicional, apesar de usarem as técnicas tradicionais, mas é um artesanato de autor. De autor, não é? Portanto, qual é que foi para vocês, com todo o esforço que fizeram para abrir o vosso espaço há não muito tempo, para as adaptações que têm feito, e agora de repente fechar a casa, duas pessoas que vivem deste negócio, portanto uma família inteira, qual é que foi o impacto para vocês e o que é que perspectivam agora que teoricamente já podem estar abertos, mas o que é que perspectivam para um futuro muito próximo? Olha, Brito, boa tarde. Nós, como tu sabes, somos um projeto muito recente. Fizemos um ano que estamos abertos em abril. Nós centramos o nosso negócio não só na parte das vendas, mas também da parte da produção. Nós produzimos e vendemos aquilo que produzimos. E, além disso, fazemos revenda também. Quando isto surgiu, nós tínhamos perspectivado um ano bom à vista do ano anterior, nós perspectivámos que este ano iria ser bom. E estávamos a acompanhar essa motivação toda para que o ano fosse bom. Além disso, antes disto tudo acontecer, tínhamos encomendas para outras lojas, da qual produzimos e da qual estávamos entusiasmados. Quando chegou este momento, todas as encomendas que tínhamos para essas ditas lojas a nível nacional caíram todas por terra, ligaram-nos a dizer que já não queriam, mas, no entanto, como nós somos produtores, estes 2 meses que tivemos fechados, fomos sempre para o nosso ateliê, sempre a produzir. Eu até digo em toda brincadeira, nós estivemos a produzir dinheiro, mas não o podemos utilizar, está guardado. Ou seja, para quando isto abrir, nós temos lá o nosso produto à espera de ser vendido. Nós, quando fizemos esse negócio, o nosso negócio está virado para o turismo, sim, mas pensámos sempre fazer uma loja de cidade. Ou seja, não só para o turista que vem de fora, mas também para dar a possibilidade ao cidadão de Portimão ter um espaço onde pudesse adquirir um produto genuíno, diferente, e por isso mesmo que quisemos criar um negócio de cidade para a população da cidade também. E aos poucos e poucos temos sentido que isto está a querer iniciar, mas um início muito fraco. O que o senhor antes estava a dizer, esse é o que nós sentimos. Nós andamos a trabalhar para tentar depois pagar rendas, pagar luz, para pagar despesas, porque lucro zero. Há dias que não vendemos nada, desde a porta aberta às 10 da manhã até às 6 da tarde, não vendemos nada. As pessoas não entram, têm receio de entrar, andam com medo. Sentimos que isto está a iniciar muito lentamente. Muito lentamente. Vocês têm, eu acho que esta é uma pergunta pertinente, e é uma pergunta que, independentemente de não ter diretamente a ver com o comércio, acho que tem tudo a ver com a nossa posição enquanto cidadãos, e vem na sequência de uma pergunta que vou fazer um pouco mais à frente. Vocês têm jovens em casa, estudantes, como é que é o impacto que isto tem para eles, e que consequências é que acham que isto pode ter até na posição deles enquanto cidadãos, num futuro se calhar mais longínquo do que aquilo que nós gostaríamos? Eles ficam às vezes preocupados, Brito, é o que nos transmitem. Por exemplo, nós como vamos os dois para a loja e depois regressamos da loja,
e eles andam em telescola e com tudo o que agrega agora esta nova mudança a nível da vida escolar, o que se passa é, chegam e existe aquela curiosidade, então como é que foi hoje? Então houve movimento, não houve movimento? Porque a mais nova, por acaso, desde que isto começou, saiu ainda só 2 vezes à rua e quando viu toda a gente de máscara disse assim, que estranho, Parecia um filme. Realmente vocês tinham razão, isto parece mesmo um filme. A mais velha, como já vai ao liceu ter diariamente as disciplinas, já está um bocado mais habituada. Mas o que é certo é que existe sempre a pergunta de então, mas então ainda venderam nada? Que chatice! Então, e entrou alguém na loja? Também existe essa pergunta. Ou seja, se vendemos, se entrou, quantas pessoas, 1, 2, 3, o que é que foi? Ou existe essa curiosidade. Então, mas e as encomendas? Então, ninguém vos diz nada? Então, mas existe um espanto. Porquê? Porque não é normal, porque é uma realidade completamente diferente para eles, que também não estão habituados a estas... E acompanharam também o nosso projeto, né? Muitas vezes estão connosco na loja, vêem as dinâmicas, vêem aquilo tudo. E agora estranho essas coisas estarem como estão, não há muito a fazer, ou seja, nós tentamos inovar, tentamos criar, tentamos... A nossa loja tentamos criar um espaço apelativo, cá fora também tentamos que o nosso espaço seja apelativo, que as pessoas quando passem reparem na nossa loja, mas está difícil, está complicado. Mas não passa só por aí, porque o que nós chegamos à conclusão é que o cidadão comum e o turista que não existe não tem nesta altura poder de compra para ir às lojas, está com medo, instaurou-se um bocado de pânico, quer para ir aos restaurantes ou quer para ir... As pessoas agora só pensam em ir ao supermercado às compras e pouco mais aqueles bens essenciais que precisam em casa. Agora, sair a outro sítio, o entrar numa loja, existe um receio. E até passar esse receio, até as coisas andarem noutra dinâmica, é complicado. E depois também vem, como disse há pouco o Sr. José Pinto, a nível das ajudas, do que é que nos ajudam, nomeadamente o Francisco também é trabalhador independente e nesta situação do projeto também pediu à Segurança Social apoio e neste caso ainda não teve a sorte de ser contemplado com nada, zero. Contemplado com ajuda, ainda está em análise. Vou lá à plataforma da Segurança Social, está em análise o pedido, o primeiro pedido que eu fiz em março, ainda está em análise. Portanto... Mas, no entanto, também pagou a Segurança Social todos os meses, ou seja, existe um contrassenso. Nota-se um bocadinho por aí que existe um contrassenso, que não é viável e começa a ser exatamente como já eu falamos. De encontrar as palavras da Paula, só estou à espera dos números que aí vêm, né? Do que é o medo. Se as pessoas estão com medo. Agora, se é problemas económicos ou se é problemas só de medo, isto agora só quando sair os números, a ver como é que está a poupança. Claro. Se as pessoas tiverem, porque eu lembro-me da crise de 2011, em 2011 saíam os números e a poupança estava a aumentar. Portanto, o nível de endividamento neste momento está praticamente igual ao da outra crise. Está lá em cima. O nível de endividamento das famílias para o consumo está lá em cima. Agora vamos esperar como é que fica a poupança, porque esta crise é diferente. Vamos. Agora ainda a pergunta do Luís, das minhas filhas que já estão na universidade, uma já está a acabar o mestrado, já está a estagiar, portanto, vieram todas para casa quando foi o confinamento, conseguiu trabalhar agora só para o mês que vem, é que vai, a mais velha, que já está no estágio, teve reuniões, olha, aproveitei o computador da mais nova para estar aqui, o Zoom está sempre a trabalhar, a mais nova que está no primeiro ano de gestão de informação, é só reuniões, faz testes, faz tudo igual,
baixou as notas, porque diz que não consegue ter o nível de concentração é diferente de estar com aulas presenciais. A concentração é muito mais complicada. Claro. Dos alunos mais novos, bom, eu sei as histórias do arco da velha que praticamente... Mas vamos deixar isso. Nós, por acaso, na primeira ação tivemos aqui um dos episódios foi sobre a escola e entretanto, queria deixar aqui, há aqui uma questão que a Paula levantou e que tem um bocadinho também a ver com aquilo que o José estava a falar e que refere-se à confiança. E esta confiança é a confiança ou o medo. Eu começava por repetir aquilo que vocês disseram, o medo que as pessoas têm de sair à rua, por um lado, o medo do Covid, não é? De serem infectadas, de entrarem numa situação de doença física, isto por um lado, mas por outro lado a questão económica. A minha questão vai um bocadinho atrás disto tudo e que tem a ver, em termos locais, qual é que acham que é... Sabemos de algumas medidas que o município implementou, nomeadamente para a restauração, a questão das esplanadas, a isenção do pagamento das esplanadas, o aumento das esplanadas em termos de área para poderem manter o mesmo número de lugares, portanto, o não pagamento da via pública, do parqueamento das viaturas em via pública. Portanto, há um conjunto de medidas que o próprio município lançou numa tentativa de... pelo menos não fechar, ou pelo menos abrir um pouco mais, e dentro daquilo que são as medidas que para já eles conseguiram ou quiseram implementar. Mas a minha questão vai um pouco além, que é, seria interessante ou importante desenvolver uma campanha que levasse a um sentimento de confiança por parte da população para a aquisição de bens, nomeadamente no comércio local. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, durante todo o confinamento, continuei a ir ao mercado. Como é óbvio, deixei de ir ao mercado ao sábado de manhã e passei a ir ao mercado ou na hora do almoço, que é uma hora que já muito pouca gente lá vai, ou, por exemplo, à tarde, que também está aberto. E efetivamente acho que isto aconteceu comigo por duas razões. Primeiro, porque eram bens essenciais, porque efetivamente não se consomem mais nos bens neste momento, ou até agora. E em segundo lugar, porque havia confiança da minha parte nos comerciantes onde eu efetuava as minhas compras. E a minha questão é esta: até que ponto é que é importante e é necessário realmente haver aqui uma campanha e haver aqui uma sensibilização da população para que mostrar à população, aos consumidores, de que os restaurantes estão preparados, há cuidados a ter, os cuidados são acrescidos, já eram, portanto as questões, eu acho que há uma questão importante, a nível da televisão tem-se falado imenso, que os restaurantes efetivamente já tinham um conjunto de obrigações e tinham um conjunto de fiscalizações apertadas e, portanto, estas normas que estão agora a implementar pouco acrescentam àquilo que já existia. Acrescentam ao nível do distanciamento, acrescentam ao nível da higienização, nomeadamente com os produtos de desinfecção, mas pouco mais do que isso, e tem muito a ver com o cliente em si, não tanto com a operação do restaurante. Mas queria um pouco este feedback, se calhar vou pedir ao Carlos Natal que intervenha agora, para dar aqui um pouco a oportunidade a todos de mostrarem e depois voltemos novamente atrás e falamos com... Depois deixa-me dizer uma coisa em relação a isso também. Claro que sim, têm todas a oportunidade. Eu vou lançando os desafios e vocês têm a antena toda a vossa. Eu, relativamente à questão das crianças e o facto de estarem em casa durante este período, só queria dizer o seguinte. Eu tenho 3 filhas, 2 minhas e uma da minha mulher, e uma delas vive aqui comigo, as outras 2 não vivem comigo. As outras 2 são estudantes universitárias e passaram naturalmente todo este tempo também em aulas por online, pela internet, e sinto nas 3 um sentimento de medo de sair. E eu acho que isso é generalizado nos jovens, não sei porquê, nem por que razão, mas os jovens estão com muito medo de sair, de conviver. Obviamente que a gente vê alguns que são exceção, mas na generalidade parece-me que há aí um medo muito grande nas camadas jovens. Isto porque eu, mesmo agora, as minhas filhas, que têm 23 anos e 18, têm receio de sair.
o que é uma coisa inacreditável. Eu digo-lhes, mas tomem o cuidado com o distanciamento, e elas próprias têm receio de sair, saem o mínimo indispensável. E aí eu acho que é mesmo medo. Portanto, a camada jovem está com medo. A forma como esta crise entrou por dentro, digamos, na perspectiva deles, é dramático. Agora, relativamente ao medo das pessoas, dos clientes que eu tenho aqui, eu vejo que há receio das pessoas locais de deslocarem aos restaurantes e às lojas, e isso é um feedback que tenho vindo a ter, e obviamente esse feedback também se viu aqui, mas eu acho que esse receio tem a ver com o facto de haver pouco poder de compra, e o receio no sentido de não saber o que é que isto vai dar no futuro. E as pessoas têm receio, então não gastam, só gastam naquilo que é essencial. Porque depois, durante este período que nós abrimos, portanto abrimos no dia 18 de maio, e há uma coisa que é curiosa. Nós temos tido clientes, que são clientes de fora, que já vêm para cá passar férias, não são muitos, mas a maioria dos clientes que nós temos, a larguíssima maioria dos clientes que tivemos até agora, são pessoas de fora e que não têm medo nenhum. Eu devo-vos dizer que as pessoas, se calhar 80% das pessoas que vêm ao restaurante nem máscara trazem. Ou seja, vêm ao restaurante e não trazem máscara. Nós temos que providenciar máscaras para as pessoas poderem entrar. E houve um até que disse que ficava na esplanada, porque se fosse obrigado a entrar com máscara dentro do restaurante, não vinha cá mais. Portanto, isto é uma coisa que demonstra claramente que o medo é muito subjetivo no meio disto tudo. Ou seja, as pessoas que querem consumir parece que nem querem sequer andar com máscara, porque nem se preocupam com isso. Isso é a realidade. Ou seja, os clientes que estão aqui a passar férias estão pouco preocupados com a máscara. E o que demonstra claramente que o medo aqui não funciona. Ou seja, será que o medo é mesmo por causa da doença ou é porque não têm condições económicas para poder sair de casa? Não sei. Agora, relativamente à pergunta que tu fizeste, digamos, da autarquia, no sentido de poder dar um reforço, no sentido das pessoas terem alguma confiança, acho que sim. Porque é natural que ao fim de 2 meses e tal, das pessoas andarem a ouvir um carro a circular para a cidade, fica em casa, fica em casa, fica em casa, era natural que agora ouvisse o mesmo carro a dizer pode sair, mas manda as previdências, aumentando a distância, todas aquelas regras. Mas o carro parou. Portanto, o carro só funcionou para ficar em casa. A partir do momento em que se deixou de poder sair de casa, o carro deixou de funcionar. E eu acho que se calhar era importante, neste caso, que esse carro continuasse a funcionar no sentido de transmitir confiança às pessoas, que os estabelecimentos estão a cumprir as regras, que mantendo os distanciamentos, etc., que há uma diminuição do contágio, portanto, de tudo aquilo que é-nos transmitido. E que, de facto, quer queiramos, quer não, sempre ajudaria, seguramente. Claro. Passava a palavra ao Francisco. Nós só queria acrescentar uma coisinha. Nós o que sentimos aqui em casa também, e nas pessoas que conversamos, é assim, claro que as pessoas andam com medo, isso está porque foi muito tempo a ouvir as sirenes dos bombeiros a tocar, foi muito tempo a ouvir o carro passar a dizer às pessoas para ficarem em casa, ou seja, esse tudo criou um sentimento de medo. Mas além disso tudo, eu acho que nós, seres humanos, somos animais de hábitos. E nós habituámos-nos a estar em casa. Nós habituámos nestes 2 ou 3 meses a estar em casa, a fazer rotinas em casa. Nós alterámos as nossas rotinas. E assim, de agora para alterar novamente as rotinas de sair de casa vai custar. Porque nós sentimos aqui pelas miúdas, elas próprias não é que tenham medo, não lhe apetecem sair de casa porque as rotinas estão aqui em casa. Nós próprios vimos mais cedo para casa porque criámos rotinas em casa novas. E isso tudo faz com que as pessoas não saiam ainda muito de casa. É a minha perspectiva também. Sim, eu pessoalmente vivo a mesma situação. A minha filha sair de casa é impensável. Qualquer proposta que eu lhe faça é sempre não. E, portanto, isso é um dilema. E a mim, pessoalmente, está-me a custar imenso já estar em casa. Eu que sou uma pessoa que andava na rua 99% do tempo, portanto, a casa era para ir dormir e está a ser bastante doloroso. José Pinto,
esta questão portanto, de uma mudança de paradigma, de uma abertura da possibilidade de estar, das pessoas voltarem à sua vida mais normal, digamos assim, que medidas efetivas é que acha que poderiam ser implementadas, que poderiam ser desenvolvidas? Eu falei do município, mas acho que isto é transversal. Os próprios estabelecimentos, sejam da área mais do artesanato, da restauração ou outras atividades, que tipo de medidas é que poderão tomar, de certa forma, para serem mais cativantes à retoma da atividade? Olha, dou o caso da minha loja, na Almalusa. Noto também uma coisa, as pessoas entram com medo, mas depois de explicarmos como é que estamos a trabalhar, a funcionar, toda a gente fica tranquilo. O que custa mais é ir à primeira vez ver como é que trabalha, porque desinfeta as mãos à entrada, pode mexer na roupa, não tem problema nenhum, pode ver o que é experimentado. Para já temos 3 provadores, o do meio não funciona, portanto só os das pontas, que é para manter aquela distância. Tudo o que é experimentado vai para um charriot que está ali, vai lá para dentro, vai ficar de quarentena. Temos roupa, graças a Deus, não é bem assim. Temos roupa com fartura. Vamos lá, se não passa do verão. Estamos também com outro problema, que é quando é que vamos receber a coleção de inverno, porque os fornecedores estão-se todos a queixar que estão com dificuldades, atrasou-se tudo, estiveram fechados. Eu já os aconselhei, trabalhem o mês de agosto, porque eles, no mês de agosto vem tudo para baixo, fiquem lá a trabalhar para recuperar o tempo perdido. Desde que as coisas sejam bem explicadas às pessoas, entendem que estão em segurança. Em qualquer lá se vê um abuso ao outro, mas às vezes é mais por esquecimento. A pessoa que vai para entrar sem máscara, já me aconteceu também ir entrar no Pingo Doce sem máscara, mas estava a pensar noutra coisa, aconteceu. O que é que eu queria dizer mais? Vamos lá ver, do município, o que foi, as medidas que foram tomadas na altura, inclusive a distribuição dos kits anti-Covid, que foi, em conversa com a nossa Presidente, tentar que o que vinha aí era preciso dar confiança às pessoas, que é o que está a faltar ainda. Isto foi, acho que foi uma dose muito forte que as pessoas levaram, que está difícil de passar o medo. Também porque, vamos lá ver, tivemos a trabalhar este tempo todo no desconhecido. Não há provas científicas do vírus de quase nada. Cada um manda o seu bitite. Eu, olha, durante a quarentena praticamente não vi televisão, só ia para ir ver qualquer coisa que me interessasse e puxar atrás, em direto. A minha família igual, porque não se pode estar a ver televisão, isto é uma coisa impressionante. As doses, as injeções que dão na malta, isto está... As notícias são muito mais, só medo. São animadoras. Pois. Agora, para o município, o que é que pode ajudar? Eu acho que o medo não é do município que está a vir, é as leis que estão a aparecer aí. Que acho que já estamos a entrar, eu não queria utilizar esta palavra, mas estamos lá perto do ridículo. Eu acho que está a faltar bom senso. Bom senso. Não sei se quem anda a fazer as leis se tem bem a noção do que é a vida real, porque isto, os números que eu estive a ver para as praias, fiquei assim a olhar, não sei o que é que vamos ter aí de turismo, como é que isto vai funcionar no verão, que é a esperança que temos todos, é que isto comece a trabalhar, para tentar recuperar o que está perdido para trás. Agora é não olhar para trás, temos é que olhar para a frente. Mas, por exemplo, as taxas municipais de uso de toldo e de publicidade, eu já paguei logo no princípio do ano, não me vou pedir o dinheiro de volta. O município pode pensar nessas situações, é de não cobrar para o ano, para dar mais uma ajuda. Agora, outra coisa. O que é que vem aí da CE?
ainda não está bem definido, né? Lançaram aí os números ontem, o que é que vem a fundo perdido e o que é que não vem. Outra coisa muito importante que começa já em agosto, que é os pagamentos por conta, que é um problema, porque quem trabalhou o ano passado já foi um ano bom, porque tem os pagamentos por conta estão lá em cima, mas estão a mandar pagamentos por conta de um ano que quem tiver lucros este ano, dê-se por feliz. Não é? Porque como a coisa está, não sei, a não ser que isto haja para aí uma melhoria significativa da mentalidade das pessoas e das leis, a ver se vem leis é para abrandar. Eu acho que o povo todo está consciente a cumprir regras de distanciamento e acho que estas regras vão ficar para a vida. Eu acho que as gripes comuns vão deixar de existir quando se vê alguém com gripe. Eu apanhei várias vezes gripe, estava ao pé de uma pessoa com gripe, de um amigo com gripe. Isto agora toda a gente foge de alguém que está com gripe. As gripes vão acabar. Isto é entrar já no exagero. Desculpa lá, nós estávamos a comentar um dia deste, se este ano ninguém apanhou gripe, porque estávamos todos protegidos contra o Covid, ou seja, estávamos todos protegidos para os vírus todos. Ou seja, cá em casa ninguém apanhou gripe, ninguém apanhou nenhuma constipação, ou seja, isto vai ser um processo contínuo, pronto, que vai continuar. É verdade. Sim, em relação à gripe, houve alguns surtos muito ligeiros. Este ano foi um surto muito ligeiro nos meses de novembro, sobretudo outubro, novembro, dezembro. E depois acabamos por estar em casa e isso não... Só o facto de estarmos confinados impossibilita logo a transmissão do vírus e, inevitavelmente, a quantidade de pessoas infectadas com o vírus mais normal, digamos assim, como é óbvio, baixou. Mas olha, Brito, queria só dizer uma coisa, relativamente à questão que estavas a colocar, o que é que a autarquia poderá ajudar aos comerciantes, a quem tem, para poder dar uma ajuda, por assim dizer. Eu acho que neste momento, e este mês de maio, nós que abrimos no início de maio, porque tínhamos loja para logo com porta para a rua e era pequenas as dimensões, e os restaurantes, a parte da restauração que foi agora a partir de 18 de maio. Neste momento ainda é um bocadinho prematuro estarmos a dizer algum tipo de ideias, porque nós próprios estamos a tentar analisar se existe gente, se existe poder económico, se estão com medo, se não estão com medo, o que é que seja. A partir de 1 de junho, se calhar, em que começa a existir, se calhar, um fluxo maior de pessoas entre os concelhos, entre alguns voos, alguns hotéis que já estão abertos, aí é que nós conseguimos analisar verdadeiramente e poder dar sugestões do que é que poderá... qual poderá ser a ajuda, porque neste momento, sim, deverá de haver o dito do carro a incentivar as pessoas a consumir o português, a tentar ir aos restaurantes, a ajudar a economia local, mas, de resto, é ainda muito prematuro. Acho que não existem dados suficientes para nós sabermos se as pessoas estão realmente só com medo, se existe só o pânico, ou se estão com a situação de... nós sabemos que existem famílias que a nível de poder económico baixou significativamente, mas qual é também a disponibilidade, se existe mesmo, os hotéis já estão cheios, se vêm realmente os hotéis, se vêm os turistas para os hotéis e se vêm fazer compras, se vêm passear na zona de Portimão, na Baixa, ou não. Nós neste momento também estamos um bocado às apalpadelas, é o que eu sinto. Claro. Eu agora só para o futuro, não sei se vais fazer alguma pergunta, Luís. E ia-vos perguntar um bocadinho do futuro, sendo que o futuro é fazer futurologia, não é? E isso é uma área que nos ultrapassa a todos. Há algumas pessoas que têm essa capacidade, acredito que nenhum de nós aqui a tenha, mas de qualquer maneira acho que é importante percebermos, e eu posso falar, por exemplo, até de Impulso, é uma das coisas que mais nos preocupou desde que o Covid apareceu entre a nossa sociedade, é mais do que entrar em confinamento e mais do que termos também nós encerrado as atividades, enviado todo o nosso pessoal para layoff,
é o que é que vai acontecer a seguir. Quando isto começar a abrir, o que é que vamos fazer? E o que é que vamos fazer de diferente? E era um bocadinho por aqui, o que é que podemos fazer diferente e o que é que aprendemos com esta situação que nos pode tornar mais flexíveis, mais adaptados e com maior capacidade de resiliência relativamente a situações tão graves como esta ou não, mas que inevitavelmente vão acontecer ao longo do tempo. Uma das coisas que quase ninguém está a ligar, ou já algumas pessoas ligam, alguns comerciantes ligam, é a aposta nas redes sociais e no marketing digital. Aproveitamos agora o confinamento, houve vários cursos de marketing digital, há regras que devem ser cumpridas para ter sucesso. Aquilo não é só pôr vídeos ou imagens nas páginas, requer umas regras e que nós, no nosso caso, está a funcionar. Eu posso garantir quase metade do que estou a vender, do que estamos a vender, é através das pessoas que veem os vídeos e quando entram na loja já sabem o que querem, que tinham visto no vídeo. Eu deixo para o futuro. Eu a nível dessa pergunta que tu fizeste, do futuro e da resiliência, acho que este momento era um momento importantíssimo para o país para se tornar menos resiliente. E o que vimos é que continua igual ou pior. Ou seja, as medidas que foram tomadas têm tanta burocracia, tanta confusão, toda a gente percebe que ainda ninguém recebeu nada. Ou seja, se num período como este não conseguimos mudar e acelerar os processos no sentido de poder ajudar, dificilmente vamos fazer quando as coisas estiverem de outra forma. Portanto, acho que o país está condenado a não ser resiliente para a mudança. E nós continuamos na mesma. Ou seja, repara, nas medidas que estão a ser tomadas agora, por exemplo, a nível das praias, que nos afeta a todos, eu por acaso fiz uma publicação nesse sentido para chamar a atenção das pessoas. Até comparei a praia de Carcavelos com a da Praia da Rocha, que tu já fizeste referência. Isto é de tal maneira grave que, quer queiramos, quer não, afeta, digamos, a operação do turismo no Algarve. Porque quem lê aquilo percebe que a gente não pode ir para lá que não tem espaço. Não cabemos na praia. O que é que vamos fazer para o Algarve se aquilo não se pode ir para a praia? E quer queiramos, quer não, isto transmite uma ideia negativa. Quais são os critérios que são feitas aquelas apreciações em termos de lugares, de número de pessoas na praia? A gente sabe que há alguns, mas são iguais para todas as praias. É que a gente, a comparar, se calhar percebe que há qualquer coisa ali que não funciona bem. E de facto, tudo isto vai contribuir para a melhoria da situação não ser aquilo que devia ser. Ou seja, passa a redundância, ou seja, nós vamos caminhar um desconhecido total, ou seja, as medidas que estão a ser criadas. Primeiro, se recordam, quando começaram a falar de medidas da praia, era com drones, era com militares na praia, e depois chegaram à conclusão, peraí, vamos lá andar com isto para trás, que isto realmente está aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Depois era semáforos, e depois o semáforo já deixou de ser semáforo, passou a ser um semáforo numa aplicação. E agora chegou ao limite que era as praias. Pelos vistos, a lotação já estava feita, só era preciso o exército ir para a praia, pôr um semáforo à porta, e isto estava tudo a funcionar plenamente. Mas o que é facto é que transmitiram algo que é inaceitável. Eu já tenho ido alguns dias para a praia e, de facto, eu vejo que toda a gente mantém uma certa distância. Ou seja, este tipo de medidas, digamos, de mandar medidas ou anunciar estas regras, estas formas, estes limites, faz com que as pessoas estejam numa situação terrível. E por muito que a gente seja otimistas ao futuro, e eu sou, depois esbarra com tudo isto. E eu costumo dizer é que o Estado, de uma forma geral, quando está quieto está bem. O problema é quando eles se mexem. Quando se mexem, há qualquer coisa logo que vai funcionar mal. Então o que eu digo é, mexam-se o menos possível. Estejam quietinhos. Porque quanto mais quietinhos estiverem, melhor as coisas funcionam. Quando eles mexem, não cabe tudo. Bom, é uma perspectiva interessante.
Tenho a certeza que há muita gente que concorda, eventualmente haverá outros que não concordam, mas efetivamente há coisas que não se compreendem, e a questão da Praia de Carcavelos e a praia da Praia da Rocha, realmente, só para quem não conhece é que pode aceitar os números que são expostos, e o risco que existe, quer numa, quer noutra, mesmo pelas populações que as frequentam. Portanto, há aqui um conjunto de outros fatores sociológicos que não estão minimamente aceitos em conta, e acredito, eu enquanto cidadão portimonense e algarvio de gema, acredito que por interesses puramente políticos, e realmente o centro é sempre o centro e tem sempre o poder, e nós aqui servimos realmente para os servir no verão e ponto. Esta infelizmente ainda é a realidade. Queria ouvir a Paula e o Francisco também relativamente a este aspecto do futuro e sobretudo das transformações e das aprendizagens que isto nos trouxe. Nós, em relação ao futuro, somos otimistas, porque somos otimistas por natureza. E em relação, tocou-se aí, em relação às medidas que o Estado pode vir a dar. Eu acho que em primeiro lugar, as medidas têm que vir de nós. Ou seja, temos de nos sentar e falarmos uns com os outros o que é que nós poderemos melhorar na nossa própria casa. Que medidas é que nós podemos tomar para melhorar o nosso produto, para melhorar as nossas vendas. E depois, a partir daí, de nós melhorarmos a nossa casa, então pensaremos numas medidas exteriores. Mas nunca pensando que as medidas exteriores nos vão salvar de qualquer coisa, porque não nos vão salvar de nada, porque nós já vimos que as medidas não chegam até nós. Portanto, temos de ser nós a construir as nossas medidas das nossas próprias casas. Em relação a Portimão, eu sou muito... Nós quando decidimos abrir a nossa loja de ateliê em Portimão, antes disso ponderámos vários sítios. Alvor, Portimão, Ferragudo, Lagos, mas nós, como somos de cá e vivemos aqui, quisemos apostar na nossa cidade, e quisemos criar algo novo para a nossa cidade. Mas também vimos que a nossa cidade está pouco cuidada, e passa também, ou seja, as pessoas, para se deslocarem ao centro de Portimão, têm que sentir que está um centro cuidado, está um centro apelativo, têm que se sentir bem. E as pessoas, falo por mim, eu quando olho para o centro de Portimão, está mal cuidado. A autarquia, nesse aspecto, tem muitas responsabilidades, mas nós também temos responsabilidades em cuidar da nossa própria casa e da nossa própria porta. E essas medidas todas têm que passar por nós também. Mas em relação ao futuro, nós estamos muito otimistas e bola para a frente, e há de acontecer coisas boas, de certeza absoluta. Agora passo a palavra aqui à Paula. Claro. Eu falo demais, a Paula fica... Isto, os homens, quando se começam a falar com um copinho de vinho à frente, pronto, esquecem-se. Mas não, basicamente é isto que o Francisco estava a dizer. Temos que ser cuidadores do nosso espaço. E a autarquia também poderá ajudar, não só pensar na rua direita, que é às vezes o que eu penso, só na rua direita é que tem as ditas das florinhas bonitas e que vai os jardineiros arranjar, e às vezes quando vamos dar uma volta até lá abaixo, até ao Largo da Mó, reparamos que um ou outro sítio está cuidado, mas que depois não parece que não passa o jardineiro da autarquia a tirar alguns nos alegretos, algumas coisas, embelezar. Acho que às vezes falta um bocadinho embelezamento na nossa cidade, e isso faz com que as pessoas se habituem. Por exemplo, isto só um à parte muito rápido. Nos canteiros ao pé da nossa loja, na nossa travessa, às vezes colocamos algumas flores, porque há umas que estão mais murchas ou assim, e a gente coloca nós próprios flores. Mas como as pessoas não estão habituadas, e na rua direita o senhor jardineiro está sempre a dizer que as próprias senhoras, quando veem flores novas, chegam lá e vão roubá-las. Durante a noite vão passear os cãezinhos e as flores desaparecem. E eu pergunto-me, realmente elas gostam de ter depois as varandas bonitas. Mas isto porquê? Porque não existe um hábito
Não é habitual em Portimão haver jardins bonitos e cuidados, por isso mesmo é que as rotundas foram dadas a privados, a particulares, para poderem existir uma manutenção mais cuidada. Porque se houvesse um embelezamento, a gente sente-se bem ir um embelezamento, e esta situação das esplanadas acho que é correto existir mais facilidade em terem as esplanadas para chamar as pessoas ao centro. Acho que é positivo. Mas sim, a parte se as pessoas estiverem habituadas a ver as coisas floridas, bonitas, nem existe a necessidade de irem lá retirar ou roubar. Penso que poderá também ser uma medida ou uma ideia. Boa. Bom, já vemos com 1 hora, isto o tempo passa rápido, tenho a certeza que havia muito mais para dizer, tenho a certeza que a vossa contribuição para termos uma cidade mais bonita, como a Paula estava a dizer, mais bela, para termos uma mensagem mais construtiva e apelativa para a população em termos de confiança, e existir também, como o próprio José Pinto estava a mencionar, algumas iniciativas que inclusive vão de encontro àquilo que é a perspectiva de uma transformação tecnológica em Portugal, que pelos vistos aconteceu em 2 meses aquilo que estava previsto acontecer em 12 anos, portanto realmente somos uns campeões em muita coisa, e podemos continuar a ser campeões noutras mais pequenas e na nossa própria rua, como a Paula dizia. Quero deixar aqui um agradecimento muito grande aos 4, portanto ao Carlos, à Paula, ao Francisco e ao José. Muito obrigado. Tenho a certeza que haverá novas oportunidades com outros comerciantes da cidade. Este foi o primeiro episódio. Eu estou aqui a olhar para o lado para não me enganar em nada. Teremos o segundo episódio no dia 2 de junho, portanto na próxima terça-feira, às 21 horas, e vamos falar sobre o desporto e Covid, desafios e oportunidades. Eu estarei novamente presente e vamos ter presente connosco o André Carvalho, um aluno de desporto da universidade, portanto um futuro profissional da área do desporto. Vamos ter o Carlos Araújo, do Ginásio Amarilis, a Carla Araújo, peço desculpa, do Ginásio Amarilis, e o Paulo Costa, que é o diretor técnico da Portinado, um dos clubes mais emblemáticos e representativos da nossa cidade. E, portanto, deixo-vos com o resto de um bom dia. Obrigado a todos e até a próxima semana para mais um ET de Ideias.